You know you're not come down. Slept in late, put the song out late. Escuridão. Dor. Ódio. Tudo que ele conseguia sentir eram essas coisas. Ele não sabia onde estava, ou quando estava, quem era ele de novo. Ah, sim, ele era Uzumaki Naruto, órfão de Konohagakure no Sato, Jinchuriki da Kyuubi no Yoko, odiado pelos shinobi, desprezado pelos aldeões, a Kyuubi, a fonte de todo o seu sofrimento, e isso por causa de um único homem. Namikaze Minato, o Yondaime Okage, Konoha no Kiroi Senko, herói de guerra da terceira grande guerra shinobi, porque ele. Porque o shinobi mais forte em séculos o escolheu? Porque era ele que tinha que ser condenado. A Kyuubi não havia tirado o suficiente dele. A morte de seus pais não era o suficiente para o Yondaime. Ele não havia sofrido o suficiente? A dor, essa dor insuportável. Não era só seu corpo inexistente que doía agora, mas seu coração também. Tudo doía, e ele não tinha para onde correr. Havia apenas escuridão, escuridão para engoli-lo inteiro, escuridão zombando dele em sua hora mais sombria, escuridão para lembrá-lo de todas as coisas que ele não realizou, todas as coisas que ele não realizaria, e as coisas que ele nunca poderia realizar. Ele nunca havia se machucado tanto antes. Ele queria fugir, mas não havia para onde ir, nenhum lugar para correr. Então, do nada, surgiu um flash mais brilhante que o mais forte Jutsu Katon, tão brilhante que ele pensou que era um novo sol. Estava em algum lugar, em vez deste lugar nenhum. Ele começou a correr em direção a ele, começou a sentir seu corpo, seu peito, suas pernas, seus braços, sua cabeça, seu tudo. Ele era algo, alguém. A escuridão o agarrou, tentando mantê-lo longe da luz linda, a luz divina, mas ele não perderia. Ele usou todos os seus poderes para lutar, para fugir da coisa horrível que era a escuridão. Ele estava chegando mais perto. Ele podia sentir o calor, o cuidado e o amor. Ele tinha que chegar lá. Mas a escuridão era tão forte. Ele estava tão perto. Não podia lhe mostrar a saída, apenas para que ela fosse tirada. Mas ele começou a desacelerar. A escuridão veio dele novamente, arrastando-o para longe da luz, do calor, do cuidado e do amor. Ele não conseguia suportar o ódio, a dor, a escuridão. Ela veio para ele novamente. Ele começou a perder para ela, lentamente, centímetro por centímetro. Ela venceu, arrastando-o para longe da luz. Ficou mais fria. Foi quando ele ouviu a voz, aquela voz familiar, mas completamente alienígena. Era reconfortante, conhecedora, atenciosa. Deu-lhe força. Ele lutou, não podia perder para a escuridão, e não perderia. Ele tinha coisas para fazer, objetivos para cumprir. Ele passaria nesses exames, seria reconhecido pela vila de Konoha e se tornaria Hokage. Ele usou sua força recém-adquirida para sair do alcance do frio, da escuridão. Ele usou todos os seus poderes para chegar à voz, à luz. Ele estava vencendo. Ele estava tão perto agora, apenas mais alguns metros. 5 metros, 3 metros, meio metro. Ele estendeu a mão para tocar seu salvador. Ele estava tão perto do calor, que queimou sua mão. Mas ele não se importou. Qualquer coisa, menos a escuridão. E ele a tocou. A luz explodiu ao redor dele, afugentando a escuridão, a frieza, a dor e o ódio. Havia apenas luz, apenas amor, apenas calor. Ele piscou algumas vezes para se acostumar com o brilho. O que viu não era o que esperava. Ele estava de pé no que imaginou ser uma sala, mas sem paredes. Não havia muitos móveis aqui, apenas uma pequena mesa, uma cadeira e um berço. Ele ouviu respirações baixas e leves. Ele lentamente se aproximou, sua respiração ficando presa na garganta quando viu quem estava deitado nela. Era um bebê, que não podia ter mais de 1 ou 2 dias de idade. Não foi isso que afetou Naruto. Foi sua aparência. 3 marcas de bigode muito familiares estavam nas bochechas. Seu cabelo loiro era espetado e descontrolado, eriçado em todas as direções. O bebê tinha os olhos abertos para mostrar a ele os olhos mais profundos e azuis, que ele conhecia muito bem. Ele levou um choque quando 2 pessoas apareceram no meio da sala.
Um homem loiro estava ajoelhado, segurando uma mulher ruiva e alta contra o peito. Você podia ver que ela era muito bonita, apesar de parecer tão doente e fraca. Mais uma vez, sua respiração engatou quando o homem se levantou de sua posição ajoelhada, mostrando sua aparência completa. Ele tinha o mesmo cabelo loiro espetado do bebê, mas uma franja mais longa emoldurando sua cabeça. Os mesmos olhos profundos e gentes de cerúleo estavam posicionados em seu rosto. Toda a estrutura de seu corpo apenas gritava: eu tenho poder e não tenho medo de usá-lo se for forçado. Era o Yondaime Okage. Porque a mulher ruiva falou fracamente. O par não pareceu ter notado estranho em sua casa. Naruto ficou congelado, sem ousar fazer nenhum movimento. Minato começou a andar até o berço. Deixa isso de lado agora, só fique com Naruto. Seus olhos se arregalaram em realização quando ele ouviu o que o loiro mais velho disse. Ele olhou incrédulo entre o homem de pé sobre o berço, para a mulher deitada nele ao lado do bebê. A mulher abraçou o bebê com força, seus olhos lacrimejando Naruto. Ela não percebeu o olhar sombrio que estava estampado no rosto do marido. Seu punho apertou um segundo enquanto uma expressão resoluta tomava conta do olhar sombrio. Ele foi até onde deveria haver uma parede e abriu o que parecia ser um armário. Ele rapidamente vestiu uma capa branca com chamas vermelhas dançando na parte inferior. Na parte de trás, o kanji para Yondaime Okage estava estampado. Naruto não tinha dúvidas agora. Este era o lendário Konoha no Kiroi Senko. Minato, obrigada, a mulher falou, boa sorte. Já volto, e com isso ele desapareceu num flash amarelo. Ela apenas ficou lá, olhando para seu filho recém-nascido. Ele começou a soluçar levemente, quase como se soubesse o que aconteceria. A mulher o confortou. Pronto, Naru-chan. Tudo ficará bem. Mas ele não parou, ele começou a chorar mais alto. SHHH, nada vai acontecer com você, apenas volte a dormir. Mas isso não o impediu. Ela suspirou profundamente com um sorriso nos lábios e começou a cantar para ele. Calafrios percorreram a espinha de Naruto quando ele reconheceu a voz. Era a voz que o salvou da escuridão, a voz que assombrava seus sonhos, desde que ele não sabia quando. Ele se sentou na cadeira, simplesmente ouvindo o que ele só podia imaginar ser sua mãe. Um sorriso sereno se espalhou em seu rosto justo quando você pensa a esperança está perdida e desistir é tudo o que você tem. O azul fica preto, sua confiança está quebrada, e parece que não há mais volta daqui. Às vezes não há uma explicação óbvia porque os corações mais sagrados podem sentir as palpitações mais fortes. É quando você pode construir uma ponte de luz, é isso que transforma os erros em certos. É quando você não pode desistir da luta. É quando o amor transforma a noite em dia, é quando a solidão vai embora. É por isso que você tem que ser forte esta noite, e só o amor pode construir para nós uma ponte de luz. Naruto poderia ter escutado isso por horas, talvez até dias, e não se cansaria de ouvir. Ele fechou os olhos enquanto a música continuava, apenas se deleitando com a paz que sentia. Mas ele franziu a testa de repente quando a voz ficou cada vez mais baixa. Ele tentou abrir os olhos, mas não conseguiu. Ele só conseguiu ficar sentado ali enquanto a música angelical era tirada dele. Naruto estremeceu. Ele podia sentir toda a dor em seu corpo. Ele não estava mais na luz. O que era aquele lugar, afinal? Tudo tinha sido um sonho. Ele realmente não era o filho do Yondaime. Não poderia ter sido um sonho, não com todas aquelas emoções que ele sentia. Ele ainda podia sentir a paz da luz, o amor e a preocupação. Dois sentimentos que ele nunca tinha realmente sentido antes, mas instantaneamente soube o que eram. Ele se virou para sentir um brilho quente por trás de suas pálpebras. Era bom. Mantinha-o aquecido agora que ele estava deitado aqui no chão da floresta. Mas como isso poderia ser? Como ele chegou aqui de novo? A última coisa que ele lembrava era da cobra, a cobra que sumiu, assim como uma invocação. Uma invocadora de cobras. Os únicos ninjas de Konoha com um contrato com as cobras eram o Anko, e ninguém, nem mesmo ela, tinha permissão para interferir nos exames. Mas quem mais poderia ter a invocação da cobra? Quem novamente estava segurando o contrato?
Ele pensou sobre isso por alguns segundos, antes que a realização caísse sobre ele. Orochimaru. Era Orochimaru do Densetsu no Sannin. Mas então, Sakura, Sasuke. Ele se sentou assim que concluiu, mas rapidamente se arrependeu e agarrou sua cabeça. Ele ficou muito tonto, e todo o seu corpo ainda doía, não tanto quanto antes, mas ainda muito. Ele estremeceu e olhou para baixo em seu corpo. Ele estava coberto de bandagens. Ele franziu a testa mais uma vez, mas quem poderia ter feito isso? Aliás, porque estou sentado em um acampamento, e não deitado espancado em algum lugar na floresta. Oh, você finalmente acordou. Eu estava esperando há algum tempo, uma voz feminina estrangeira soou. Naruto, ainda bastante atordoado pela tontura, olhou preguiçosamente para a direção de onde a voz tinha vindo, e olhou diretamente para uma garota loira. Ele a reconheceu do dia anterior, no exame de Ibiki. Ele analisou seu rosto. Era suave, bonito até. Especialmente seus olhos chamaram sua atenção. Eles eram azul claros, e suas pupilas eram fendidas, assim como os olhos de um gato, enquanto estavam em um ângulo. Eles estavam logo abaixo de seu Itaiaté, que orgulhosamente exibia as 3 nuvens, que são o símbolo de Kumogakure. Esperei. Naruto pensou. Kumogakure, Kumogakure. Naruto não perdeu mais um segundo. Ele não demonstrou nenhuma preocupação com a condição de seu corpo, pois pulou da cama improvisada o mais rápido que pôde, fazendo um tanto de cristal no processo, e entrou em posição de batalha do outro lado do acampamento. Ele percebeu seu grave erro em desconsiderar seu corpo, pois o cristal se quebrou e ele caiu segurando seu lado esquerdo. Baca! Você não está em condições de pular desse jeito. Você voou como uma bala de canhão por vários quilômetros de floresta. Veio da Kumo Kunoichi enquanto ela se levantava e ia até ele. O loiro Genin de Konoha olhou atentamente para ela, sem saber muito bem o que fazer com ela. Você não vai me atacar? Ela bufou. E por que eu faria isso? Não depois de todo o trabalho que passei para tratar você, não. Naruto realmente não sabia o que fazer com ela. Porque um shinobi estrangeiro, um shinobi de Kumogakure, o trataria. Era normal que genin da mesma vila ajudassem uns aos outros, ou pelo menos não atacassem ou atrapalhassem uns aos outros, durante os exames, mas era muito raro, mesmo para nações aliadas, ajudar equipes de vilas estrangeiras. Naruto não tirou os olhos dela, tentando manter a guarda alta o máximo que podia. Você me tratou? Por quê? Por quê? Porque você foi espancado feio. É por isso. Ela respondeu um pouco irritada. Aqui ela tinha usado horas para tratá-lo, e ele reagiu assim. Ela parou de andar e esperou que ele baixasse a guarda. Naruto balançou a cabeça. Não foi isso que eu quis dizer. Kumo e Konoha não são aliados. Longe disso. Você usou o Tratado de Paz como uma forma de tentar colocar as mãos no Byakugan. É simplesmente nojento. Como você usaria a boa-fé de Konoha desse jeito? A Kumo Kunoichi bufou mais uma vez. Ele não tinha ideia do que realmente aconteceu naquela noite. Ela olhou para Naruto mais uma vez. Ele mal conseguia ficar de pé, seu corpo inteiro tremendo levemente em esforço, e sangue pingando das bandagens agora soltas. Ela levantou uma sobrancelha. Embora seja um tanto tolo sair por aí pulando daquele jeito com ferimentos tão sérios, não posso negar que estou impressionada. Mas mesmo com suas chamadas habilidades de cura, ele ainda está longe de estar em uma condição em que poderia se mover com segurança. Então, novamente, se ele realmente é um de nós, então não é tão surpreendente. Ela olhou para ele com uma sobrancelha erguida, antes de se resignar e se sentar no chão. Olha, eu não vou te atacar, e nem meus companheiros de equipe. Naruto estreitou os olhos. Ele havia se esquecido de tudo sobre seus companheiros de equipe. Então, onde eles estão? Ela deu de ombros saindo para pegar madeira, água e comida. Agora venha aqui para que eu possa tratá-lo antes que você desmaie novamente por perda de sangue. Naruto não saiu de sua postura desleixada. Eu realmente deveria confiar nela. Se ela quisesse se livrar de mim, então por que ela me trataria? Mas que outras opções eu tenho? Eu poderia tentar correr. Mas, com esses ferimentos eu não iria longe. Ela me pegaria em poucos minutos. Eu poderia pedir ajuda usando isso, mas não acho que tenho chakra suficiente para fazer isso sem desmaiar, me deixando à mercê dela.
E eu poderia, é claro, apenas confiar nela. Suspiro, não parece que eu tenha escolha. Não importa o que eu faça, estarei à mercê dela. É melhor não desperdiçar energia. Ele cuidadosamente saiu de sua posição bem. Mas eu vou ficar de olho em você. Ele mancou até com o Genin, que agora estava de pé, que o ajudou a ir até a fogueira novamente, onde ela começou a trocar e apertar as bandagens. Ele não conseguiu evitar curar enquanto estava de peito nu, enquanto ela olhava para seus ferimentos. Ela levantou uma sobrancelha com o que viu. Ele realmente tinha habilidades de cura bastante impressionantes. Os longos cortes que ele tinha quando o encontraram estavam quase desaparecidos. Se todos os seus ferimentos cicatrizarem tão rápido quanto esses, ela pensou enquanto começava a acariciar seu peito levemente, sentindo os ferimentos. Ele nunca deve ter tido, e nunca terá, nenhuma cicatriz. Veio do Naruto. Ela olhou para ele, indagadora. Suas bochechas estavam vermelhas como um tomate maduro. Ela logo percebeu por quê. Ela estava acariciando todo o seu peito musculoso, verificando os ferimentos. Ao perceber o que ele devia ter pensado e sentido, ela corou profundamente e rapidamente trocou as bandagens. Ela sentou-se do outro lado da fogueira. Então, qual é o seu nome? Ela perguntou, ansiosa para sair da atmosfera estranha que havia surgido. Você primeiro, Naruto disse, ainda não confiando completamente na garota. Ela revirou os olhos. Meu nome é Ujito. Ujito. Naruto puxou os joelhos até o peito e apoiou a cabeça dolorida neles com os olhos fechados. O nome é Uzumaki. Naruto. Horas antes, Fulton, Renkudan. Naruto. Sasuke e Sakura assistiram horrorizados enquanto seu companheiro de equipe era arremessado para longe, através das árvores com uma força enorme do jutsu oculto do Sannin. Agora obviamente não. Genin voltou sua atenção para os dois shinobi de Konoha na frente dela. Ela abriu um sorriso. Agora, onde estávamos? Sakura estava tremendo fora de controle. Não importava o quanto tentasse, ela simplesmente não conseguia parar de tremer. Não ajudou quando Naruto, o Genin mais forte que ela conhecia, sim, ainda mais forte que Sasuke, foi baleado pela floresta, sem que os shinobi de Kusa sequer suassem. Ela sentiu algo molhado atingindo seus braços e pernas. Ela olhou para baixo e encontrou gotas de água. Ainda tremendo, ela levou a mão ao queixo, sentindo mais água. Lágrimas. Ela pensou, mesmo com todo o treinamento que tenho passado, ainda assim foi preciso apenas um pequeno esforço dele para me derrubar. Naruto conseguiu lidar com isso sem problemas, e Sasuke também é capaz de se mover. Espera, o que ele vai fazer com essa kunai? Enquanto Sakura tentava se controlar novamente, Sasuke pensou por si mesmo. Eles precisavam sair dali. Ele havia sacado uma kunai e estava se levantando, mal. Os olhos de Sakura se arregalaram em compreensão, pois ela sabia o que ele faria. E o que você acha que vai fazer com isso, Sasuke-kun? Perguntou a ninja de Kusa enquanto começava a caminhar em direção a eles. Ela está vindo. Mas o que eu posso fazer? Eu devo. Naruto conseguiu se recompor. Sasuke conseguiu se recompor. Eu também tenho que me recompor. Pensou Kunoichi de cabelos rosados. Esse pensamento se repetiu, mas quando ela viu seu oponente agora tirando duas kunai, relaxe. Eu vou acabar com isso num piscar de olhos. Vocês não terão tempo para sofrer, ela disse, enquanto caminhava quase casualmente para mais perto deles, metro a metro, passo a passo. Ela parou quando estava a apenas alguns metros na frente dos membros congelados do time 7, puxando a kunai, pronta para jogar. Eu queria me divertir um pouco, mas, agora estou decepcionada. Talvez seu companheiro de equipe seja um desafio maior. Talvez eu deva ir cuidar dele, quando terminar com vocês. Ele jogou a kunai. Enquanto uma onda de determinação atingia Sasuke e Sakura quando o nome de seus amigos era mencionado. Eles não podiam desistir, ele nunca desistiria. Sasuke virou a kunai em direção à sua coxa, apressando sua kunai em direção a ela, enquanto Sakura, com toda a sua força e poder, agarrou seu mindinho esquerdo, torcendo e virando. Soou um estalo nauseante e um som de facada enjoativo, e os dois genin estavam longe, deixando a kunai afundar profundamente na casca da árvore atrás deles.
Orochimaru olhou para a grama ensanguentada e não conseguiu evitar abrir outro sorriso de excitação. Entendo. Eles se livraram do medo com dor. Até os civis, talvez eu tenha um pequeno desafio. Afinal, a algumas centenas de metros de distância, Sasuke e Sakura estavam sentados opostos um ao outro em um grande galho, longe do maníaco. Sakura olhou para sua mão esquerda agora roxa e inchada. Seu mindinho estava saindo da mão, desafiadoramente não sentado na posição correta. Ela estremeceu enquanto tentava movê-lo. Ela moveu sua mão direita sobre a esquerda, agarrando a Sakura. O que você está fazendo? Sasuke perguntou, com preocupação. Ela não teve tempo para se importar com isso, ou responder a ele. Ela tinha que fazer isso antes que sua determinação a deixasse novamente. Ela respirou fundo, e estalou o dedo de volta no lugar. Ela engoliu seu grito, apertando sua mandíbula com força, e lágrimas escorrendo por suas bochechas novamente. Ela respirou fundo algumas vezes para se acalmar. Finalmente ela respondeu à pergunta de sua paixão. Eu tive que colocá-lo de volta no lugar, senão ele infeccionaria, ou começaria a crescer de volta em um ângulo errado. Doeria muito mais tarde. Ela pegou bandagens e enrolou em volta de sua mão machucada. Sasuke assentiu com a explicação, finalmente tirando a kunai da coxa. Precisamos sair daqui. Precisamos correr. Ela vai nos descobrir em breve. Mas como? Como devemos fugir de algo assim? Ele estava tão angustiado que nem percebeu o sangue escorrendo de seu ferimento. Embora ainda abalada, Sakura de alguma forma conseguiu se acalmar um pouco, ou pelo menos passar de pânico para angustiada. Sasuke-kun, precisamos parar o sangramento. Não podemos deixar você desmaiar agora. Ela disse, começando a tratar o ferimento, sem nem esperar por uma resposta. No entanto, Sasuke rapidamente a empurrou para longe, enquanto pulava para trás e ativava seu Sharingan no processo. Ela estava prestes a perguntar o porquê, quando viu. Uma cobra gigante estava descendo no exato local em que eles estavam, mordendo o galho até os palitos de dente. Eu estava tão chateado que não notei a presença de uma cobra antes que ela estivesse sobre nós. O herdeiro Shia se perguntou incrédulo enquanto voava pelo ar. Ele não obteve resposta, pois a cobra agora se lançou do galho, mirando nele. Quando isso aconteceu, ele sentiu a presença dele. O pânico atingiu como um raio. Não chegue perto de mim. Ele gritou enquanto atirava 6 shuriken na boca aberta da cobra. Elas atravessaram direto sua cabeça, e ela logo estava morta nas árvores, com sangue escorrendo de sua cabeça e boca. Sasuke e Sakura tentaram recuperar o fôlego do ataque, pensando que tinha acabado. Quão errados eles podiam estar! A pele da cobra começou a rachar na articulação do pescoço, como se algo estivesse tentando sair. Lentamente, mas seguramente, o falso genin emergiu da cobra. Você não pode baixar a guarda nem por um segundo, veio da mulher má. As presas precisam forçar suas mentes o tempo todo e correr por aí, na presença de um predador. Ela agora estava completamente emergida. Ela se lançou da cobra, mirando em Sasuke novamente. Mas ela estava mudada. Da cintura para baixo, ela quase parecia uma serpente. Ela até se movia como uma cobra. Aproximando-se do Sasuke em pânico com velocidades incríveis. Ela chegou mais perto, e mais perto. Ela agora estava no mesmo galho. Assim que ela estava prestes a atacar, ela parou em seu caminho quando kunai e shuriken atacaram bem na frente dela. Deixe Sasuke-kun em paz. Veio da Pinquete. Sasuke olhou para Sakura com os mesmos olhos arregalados com os quais estivera olhando pela última meia hora. Embora ela ainda estivesse tremendo levemente, ela estava pronta para atacar. Esta era uma Sakura que ele nunca tinha visto antes. Ela era muito diferente da garota da academia, ou mesmo da garota da Nami. Ele não podia deixá-la morrer aqui. Sakura, corra. Não morra aqui. Ela está muito acima do nosso nível. Corra enquanto pode. Primeiro ela olhou para ele em choque que ele se importava o suficiente com ela a ponto de dar sua vida por ela. Então, para sua grande surpresa, ela olhou para ele como o inferno que eu sou. Somos um time, todos nós, não importa se você gosta ou não.
Eu entendo que você só está neste time para obter poder, para obter sua suposta vingança, mas você ainda é meu companheiro de time de Naruto, aluno de Kaka-sensei. Eu não vou deixar você para pessoas como aquela, Ebitemi. Ninguém além de Naruto, especialmente as garotas do seu suposto fã-clube, já tinha falado com ele daquele jeito. Isso mexeu com ela. Se ela falou com ele daquele jeito, ele devia estar muito longe. Seus olhos mudaram lentamente, sua postura mudou. Ele olhou de volta para o Sannin escondido, que percebeu tudo então, ele quer lutar. Isso é ótimo. Eu finalmente verei o que o último Uchiha leal pôde fazer. E então, começa. A Nin feminina riu enquanto voltava a ter pernas. Eles ficaram assim, o herdeiro Uchiha e o usuário de cobra, apenas olhando para o oponente, prontos para reagir a um menor movimento. Foi o usuário de cobra que finalmente fez o primeiro movimento Seijashu. Ela disse em um movimento de soco. Dezenas de cobras surgiram de sua manga, mirando suas presas venenosas no Uchiha. Seus olhos se arregalaram, e ele rapidamente pulou no galho em que Sakura estava. Orochimaru sorriu, como se isso fizesse parte de seu plano. Ele puxou sua manga à esquerda para cima para mostrar um selo de aparência estranha. Ele mordeu seu polegar e espalhou sangue sobre ele, e começou a passar pelos selos de mão. Sasuke imediatamente reconheceu os selos, mas antes que ele pudesse avisar Sakura, Orochimaru gritou o nome do Jutsu Kushiyose no Jutsu. Os dois genin foram atingidos por uma rajada forte, enquanto o chakra emergia de seu oponente. Quando finalmente acabou, eles descobriram que o usuário de cobras havia invocado uma cobra muito grande. Ela tinha pelo menos 30 ou 40 metros de comprimento. Ele riu novamente. Que presa fofa nós temos aqui. Por enquanto, comas. A cobra não precisou ser avisada 2 vezes, ela trouxe sua cabeça para trás, antes de atacar. Sakura agiu antes mesmo de pensar. Ela se lembrou de seu treinamento. Moldar chakra em seu braço para aumentar sua força, e atacar. Ela socou o galho abaixo deles, fazendo com que ele se quebrasse da árvore, e caísse nas profundezas da floresta. Claro, eles talvez se machucassem com a queda, mas era melhor do que lutar contra uma cobra gigante. Sasuke ficou surpreso com a queda livre repentina, mas rapidamente percebeu que era obra de Sakura. Ambos coletaram chakra em seus pés e se seguraram na casca da árvore. Eles acenaram para o outro e começaram a pular pela floresta de aparência podre juntos, tentando fugir do invocador da cobra. Não demorou mais do que alguns segundos para que eles ouvissem a floresta atrás deles sendo destruída por algo grande. Era a cobra, com seu invocador, indo atrás deles. Foi essa linha de pensamentos que os deixou totalmente despreparados quando o invocador veio do lado direito deles, socando Sakura duramente em uma árvore Sasuke no ar. Ele viu a cobra gigante atrás dele, vindo ao chamado do invocador. Sasuke se virou no ar e pousou em um galho Sakura. Ele a chamou. Ele olhou para ela com preocupação, alívio enchendo seu rosto quando ele a viu abrir um olho. Ele se virou para encarar o invocador. Ele o lembrava muito de um certo homem. Ele se lembrava como se fosse ontem. Ele fechou os olhos, enquanto se lembrava do que ele havia dito a ele, irmão tolo. Se você deseja me matar, me odiar, me detestar, e sobreviver de uma forma feia, corra, corra. E se agarre à vida. Não. Ele não deixaria ninguém com quem ele se importasse se machucar novamente. Ele abriu os olhos, seu Sharingan agora evoluído. Orochimaru sorriu mais uma vez. Ele definitivamente faz parte do clã Uchiha. Seu sangue deve estar deixando excitado. Sakura pulou em um galho, tossindo sangue violentamente enquanto se ajoelhava. Sasuke viu: não podemos continuar correndo nessas condições. Então, devo lutar com ele com tudo que tenho. Orochimaru arregaçou a manga novamente. Vou levar meu tempo para ver o quão forte você é. Ele riu, e chamou sua cobra de volta para seu próprio mundo de invocação, entrando em sua postura. Sasuke nem sequer vacilou com a rajada. Ele havia tomado uma decisão, e não iria recuar agora. Ele pegou uma kunai e colocou na boca. Eu tenho que sobreviver para matar meu irmão.
Quando esse pensamento veio à minha mente, eu percebi que era eu quem estava agindo como um idiota. Naruto, Sakura, como alguém que não pode nem arriscar sua própria vida aqui, pode sequer pensar em matar o homem que massacrou seu próprio clã. Sasuke atacou. Ele pulou no ar, jogando várias kunai em seu oponente, que se esquivou delas com facilidade. Ele pulou de árvore em árvore, finalmente chegando ao usuário de cobras, e deu um soco e um chute em seu peito, ambos os quais Orochimaru simplesmente bloqueou. Ele retrucou e tentou chutar Sasuke enquanto ele estava no ar, mas Sasuke girou, mal se esquivando. Ele usou o impulso do giro e pousou agachado a alguns metros de distância. Eles não ficaram assim por muito tempo, pois ambos atacaram novamente com velocidades incríveis. Eles se envolveram em combate corpo a corpo, cada um tentando entrar na guarda do outro. Sem o conhecimento de Sasuke, Orochimaru estava apenas tentando, mas ficou muito impressionado com as habilidades deste genin. Eles continuaram dando socos e chutes em seu oponente. Sasuke se esquivou de outro chute, eu posso ver. Orochimaru deu um soco no peito de Sasuke, a força os forçando a ficarem a alguns metros de distância. O invocador de cobras decidiu adotar uma abordagem diferente. Ele correu ao redor de Sasuke em um raio, com velocidades que se aproximavam do nível de Jounin. A única razão pela qual Sasuke conseguia ver, era por causa de seu recém-evoluído Sharingan. Eu consigo ver. Ele se esquivou quando seu oponente veio até ele, batendo na árvore onde ele estava uma fração de segundo antes. Ele levantou a foca de carneiro, respirou fundo e cuspiu fogo na cobra. E de novo. E de novo. Logo Orochimaru foi engolido por um mar de chamas. As chamas se dispersaram para não mostrar Orochimaru, mas Sasuke viu onde ele estava. Dentro da árvore, indo até Sasuke. Ele emergiu dela, golpeando Sasuke, que pulou para trás e se esquivou. A luta chegou a um impasse, com Sasuke parado a metros de distância do usuário de cobras meio imergido. Orochimaru olhou analiticamente para Sasuke. Bom. Ele foi capaz de prever para onde eu iria me mover, e atacou de acordo. Ele deve ser capaz de me ver, mesmo em velocidades médias de Jounin. Orochimaru reuniu o chakra de vento em sua mão, e usou um futon, repuxou sem selo, forçando Sasuke a pular para longe mais uma vez. O garoto de cabelos negros pulou as árvores novamente, até ficar logo acima do oponente. Ele reuniu o chakra nos pés e empurrou, agarrando o oponente no processo. Ele se agarrou ao usuário de cobras de cabeça para baixo. Agora eu te peguei. Eles se aproximaram de um galho em velocidades crescentes. Então eles o atingiram, Orochimaru de cabeça, fazendo rachaduras na casca. Ele ficou assim, cabeça enterrada a alguns centímetros, antes que seus braços ficassem moles. Sasuke pulou para longe, observando enquanto as pernas também ficavam moles. Ele quase pensou que tinha vencido, mas então o aparentemente morto Kusanin começou a tremer, e então se transformou de volta em terra. Cavalini? Sasuke perguntou, mas teve que se desviar de uma saraivada de kunai antes que pudesse pensar mais sobre isso. Ele foi forçado a pular o galho. No ar, ele tirou fios e os prendeu em um pequeno galho, balançando ao redor da árvore inteira, pousando em outro galho. Antes que ele pudesse se firmar, seu oponente emergiu das sombras e o esmurrou completamente com socos e chutes muito mais rápido do que antes. Ele socou forte, fazendo Sasuke cair no galho a alguns metros de distância. Sasuke-kun. Sakura chegou, tendo ficado para trás, e viu a situação. Ela se sentiu desesperada. Ela queria ajudar, mas não estava em condições de fazê-lo. Ela se sentia tão fraca, tão desamparada agora. Orochimaru se aproximou do herdeiro Uchiha e soltou um HMPH. Isso foi fácil demais. Você não está fazendo jus ao nome de Uchiha. Estou decepcionado. Ah, bem, vou te bater lentamente e depois te matar, como um inseto, pregou Sannin escondido. O que ele não sabia era que Sasuke havia plantado pequenas bombas nele. E elas explodiram agora. Ela ficou surpresa com a pequena onda de choque, forçando-a a dar alguns passos para frente, e se ajoelhou. Sasuke usou a distração para se levantar e pulou no ar. Ele jogou um monte de shurikens maiores e diferentes em seu oponente, todos conectados com arame.
Todos eles passaram voando por Orochimaru e pela árvore atrás dele. Logo o invocador de cobras estava cercado por arames, mas não era o fim. Sasuke puxou os arames, forçando-os a voltar para ele. Pela primeira vez na luta, ele ficou realmente surpreso. Estas são lâminas triplas de moinho de vento controladas por Sharingan. Os arames apertaram e ele foi preso à árvore. Sasuke, segurando um fio na boca, fez selos de mão Katon, Ryuka no Jutsu. Um grande incêndio rapidamente percorreu todo o caminho com o fio, atacando o corpo de Orochimaru com calor e fogo intensos, até mesmo queimando a árvore atrás dele. O grito que ele emitiu era de outro mundo, e Sakura não conseguiu evitar os calafrios que percorreram seu corpo. O inferno intenso durou uns bons 15 segundos antes de morrer lentamente. E houve silêncio. Nem Sasuke nem Sakura ousaram se mover. Eles sabiam que esse oponente era forte, e eles não iriam baixar a guarda mais uma vez. Mas mesmo assim, Sasuke afundou um pouco. Essa era uma das técnicas mais fortes e que mais exigiam chakra que ele conhecia. E ele já havia usado muita energia e chakra na luta. Sakura viu e, mantendo a guarda alta, pulou em sua direção com um membro. Sasuke-kun, você está bem? Você precisa se controlar, ela perguntou preocupada. Ele não conseguiu responder. Seu oponente se livrou dos fios queimados e abriu o olho em seu rosto derretido. Sakura caiu de joelhos imediatamente, enquanto Sasuke começou a tremer novamente. Um jutsu paralisante. Devo dizer que estou impressionada, ela disse. Mas sua voz soou diferente, quase como duas vozes se sobrepondo. Que você pode usar seu Sharingan tão bem na sua idade. Você realmente faz jus ao nome Uchiha. Agora sua voz estava completamente mudada. Era muito mais profunda, masculina e mais velha. Eu quero você, afinal Sasuke olhou mais de perto. Metade do rosto estava queimado, e por baixo estava outro rosto. Ele podia ver uma pele muito pálida, e ao redor dos olhos havia marcas roxas. Seu Itaí até também havia mudado. Não mostrava mais o símbolo Kusa, mas a nota musical que é o símbolo da recém-fundada Otogakure. Ele gritou de frustração. Esse bastardo morreria. Vocês dois são definitivamente irmãos, Orochimaru continuou. Seus olhos carregam mais potencial que Itachi. Sasuke congelou ao ouvir o nome do irmão. Quem é você? Meu nome é Orochimaru. Se você deseja me ver novamente, passe por este exame como se sua vida dependesse disso. Em outras palavras, você terá que derrotar meus subordinados. Sakura não conseguia mais ficar quieta. Que bobagem você está falando? Nós nunca mais queremos ver sua cara. Orochimaru riu da explosão dela. Não funciona assim. Ele colocou a mão em um selo estranho, e seu pescoço se estendeu. Antes que qualquer um dos genin percebesse, ele estava mordendo o pescoço de Sasuke. Sasuke-kun. Não houve resposta. Orochimaru soltou Sasuke, e trouxe seu pescoço de volta ao tamanho normal. 3 marcas apareceram no pescoço de Sasuke. Ele rapidamente o agarrou com dor. Sasuke-kun. Você. O que você fez com Sasuke-kun? Sakura perguntou com preocupação e raiva. Eu dei a ele um presente de despedida. Sasuke-kun irá me procurar. Ele irá me procurar por poder. Foi divertido poder ver muitos dos seus movimentos. Mas eu não tenho que ir, eu tenho um encontro com um certo shinobi de cabelos loiros, ele respondeu enquanto afundava no chão. Os olhos de Sakura se arregalaram. Fique longe do Naruto. Mas ele já tinha ido embora. Ela observou o local com horror. Sinto muito, Naruto, não conseguimos pará-lo. Espero que você fique bem. Ela foi tirada de seus pensamentos quando ouviu Sasuke gritar de dor. Ela foi até ele. Se controle, Sasuke-kun, vamos. Ele gritou uma última vez, antes de desmaiar sobre ela. Sasuke-kun, Naruto, ela quase uma soou suplicante. Ela não conseguia mais segurar as lágrimas. A situação toda era horrível demais. Havia um maníaco chamado Orochimaru correndo solto na floresta. Ele tinha mandado Naruto voando por sabe-se lá quantos quilômetros de floresta, tinha batido nela em Sasuke, dando a Sasuke uma marca estranha no processo, e agora iria encontrar Naruto e provavelmente fazer o mesmo. Era demais. Ela abraçou Sasuke com força. O que devo fazer?
Ela se perguntou fechando os olhos em desesperança. Você é forte, Sakura-chan. Você só não percebe o quão forte seus olhos se abriram novamente, enquanto ela se lembrava do que Naruto lhe dissera. Quem era ela para perguntar o que deveria fazer? Ela já sabia o que deveria fazer. Com Orochimaru, o sol já tinha se posto. A floresta estava coberta de sombras e escuridão. Orochimaru emergiu lentamente da terra. A luta havia tirado muito mais dele, mais do que ele esperava. Acho que vou descansar por enquanto, amanhã Naruto-kun também deve estar bem. Ele sorriu. Mal posso esperar para ver o que seu filho pôde fazer. Minato-kun, Kushina-chan. Ele se inclinou para perto de uma árvore, afundando lentamente nela. Quando apenas sua cabeça estava exposta, ele fechou os olhos e se resignou ao sono. Naruto se contorceu e virou em seu sono. Embora não tenha voltado para a escuridão, ele também não viu a luz. Mas a mulher ruiva, que ele só podia presumir ser sua mãe, assombrava seus sonhos com sua canção. Em cada canto ele via seu cabelo ruivo, em cada lugar, ela ouvia sua canção. Ela estava quase lá, mas não exatamente. Essa não era a única coisa que o assombrava. Ele só conseguia imaginar o que Orochimaru estava fazendo com seus companheiros de equipe e amigos. Ele estava bravo consigo mesmo, bravo por atacar tão descuidadamente um oponente tão obviamente mais forte, bravo por ter sido atingido por aquele Jutsufuton, bravo por ter se machucado tanto e bravo por não ter conseguido se curar mais rápido. Se demorou tanto para Kyuubi consertá-lo, então deve ter sido realmente ruim. A melhor coisa que ele podia fazer agora era descansar e deixar a raposa fazer seu trabalho. Ou ele faria, se alguém não estivesse falando tão alto. Mas, e se ele realmente for o que você pensa que ele é? E se ele perder o controle e matar todos nós? E se ele destruir a floresta inteira, nós com ela? Então a Sama declararia guerra por causa de Ai. Uma voz masculina soou. Meu Deus, Omoi, isso não vai acontecer. Olhe para ele, ele parece que pode ficar furioso. Uma voz feminina repreendeu. Yujito parece que pode ficar furiosa. O homem retrucou e houve silêncio por alguns segundos. Ele te pegou, a sua voz divertida de Yujito. A outra mulher soou como se tivesse bufado para isso. Mas o que elas achavam que ele era? Elas sabiam sobre a Kyuubi? Não, elas não podiam. Porque estamos ajudando com o de novo? Outra voz masculina soou. Parecia familiar, como se ele já tivesse ouvido antes, e ainda assim ele não conseguia colocar um rosto nela. Porque eles estão ajudando Naruto-kun. E pare de reclamar agora. Soou uma voz feminina irada. Ele conhecia aquela voz, era Ako. Mas o que ela estava fazendo aqui? Isso deve significar que era o time dela, que eram as outras três formas que ele tinha visto antes de desmaiar, com os três primeiros sendo o time de Yujito. E espero que ele esteja bem. Não consigo nem imaginar quem poderia ter feito algo assim com ele. Uma voz nervosa soou. A voz de Chojuro e Naruto concluiu. Imagino como seus companheiros de equipe são fracos. Provavelmente mortos em algum lugar, disse Koei. Seus companheiros de equipe. Sakura. Sasuke. Como ele pôde ter se esquecido deles? Ele abriu os olhos e sentou-se, surpreendendo os 6 Genin no acampamento. Estava cheio de luz do sol, então ele dormiu a noite toda. Isso deve ter sido descanso suficiente. Ele tinha que ir agora. Ele olhou ao redor para ver seus rostos. Ele já conhecia Ako, Chojuro, Koei e Yujito. Os dois últimos ele assumiu serem companheiros de equipe de Yujito, um menino e uma menina. Ambos tinham pele muito escura, comum apenas em Kumo. A menina tinha cabelo ruivo, e o menino tinha branco. Naruto-kun. Você está bem? Ako perguntou rapidamente ao seu lado. Sim, estou agora. Mas preciso ir. Naruto disse. Ei, espere só um segundo, senhor, disse o companheiro de equipe ruivo. Nós ajudamos a tratar de você e cuidar de você, e você nem vai se explicar? Quem diabos fez isso com você? Orochimaru, ele respondeu categoricamente. Quando viu seus rostos de reconhecimento e choque, ele assentiu. Sim, aquele Orochimaru, do Densetsu no Sannin. Mas como você sabe disso?
Perguntou o garoto de pele escura. A cobra que me atacou, Naruto disse enquanto procurava seu equipamento de shinobi ao redor do acampamento. A cobra se dissipou quando morreu. E apenas animais invocados fazem isso. E antes que você pergunte, eu sei que era de Orochimaru porque apenas uma outra pessoa assinou o contrato da cobra, Mitarashi Anko. E como todos vocês sabem, ela não tem permissão para interferir nos exames, a menos que seja uma situação realmente terrível. Ele fez uma pausa enquanto começava a equipar seu equipamento. Mesmo que Orochimaru deixasse outra pessoa assinar o contrato, seria apenas alguém que estivesse em conluio com ele. Para ser honesto, eu realmente espero que tenha sido Orochimaru, senão temos 2 shinobi de nível Jounin Plus correndo por aqui. Ele verificou se tinha tudo o que precisava e então se virou para os 2 times estrangeiros. Obrigado por me tratarem, mas eu realmente tenho que encontrar meu time. Se Orochimaru realmente está aqui, Kami sabe o que ele fez com eles. Ele estava prestes a decolar quando as vozes de Ako e Ujito soaram. Espere e aguentar. Eles se viraram para olhar um para o outro, e Ako continuou primeiro. Nós vamos com você, o quê? Koei disse, enquanto Chojuru parecia ainda mais nervoso. Nós também, Ujito então disse, causando reações semelhantes de seus 2 companheiros de equipe. Naruto olhou para eles por um segundo e então balançou a cabeça. Não posso pedir que você faça algo assim. Ujito deu a ele um verdadeiro sorriso de gato. Então é bom que você não tenha feito isso. Nós iremos, quer você goste ou não, certo Omoi, Karui? Omoi suspirou. Imaginei que não havia nada que pudesse ser feito. Se não formos, você não vai deixar passar, e provavelmente acabará indo embora sozinho, e contra um dos Sannin. Você vai? Ai, Karui esfregou a mão. Pare de pensar demais nas coisas. Ela se virou para Ujito, olhou para Naruto e depois de volta para Ujito. Eu acho que se o tratássemos assim, não seria muito bom deixá-lo ir sozinho. Além disso, nós já temos nossos pergaminhos e ainda faltam mais de 3 dias para chegarmos a Torre Ako. Também estava tentando convencer seu time, olhando para Koei com seus olhos de cachorrinho. Ele cometeu o grave erro de olhar, efetivamente perdendo o argumento. Ele assinou resignado. Tudo bem, vamos com a loira. A usuária de Oton olhou para Chojuru, que apenas sorriu para ela. Você sabe que eu irei com você para qualquer lugar. Os 6 genin olharam para Naruto, esperando que ele liderasse. Ele sorriu largamente para ele, e curvou-se profundamente. Muito obrigado. Você não vai se arrepender. Você terá um favor com o futuro Hokage de Konohagakure. Eles assentiram para ele. A propósito, como vamos encontrar seu time? Este lugar é bem grande, e seu time certamente se moveu de onde você os viu pela última vez. E precisamos contatar o lado de fora de alguma forma. Não podemos enfrentar Orochimaru sozinhos, disse Omoi. Karui e Ujito olharam surpresos para ele, pois ele realmente havia dito algo direto ao ponto. Ele deu de ombros e pegou outro pirulito na boca. Eu tenho meus momentos. Naruto sorriu para eles. Já pensei nisso. Ele juntou as mãos em um selo que nenhum deles reconheceu. Ele juntou 2 dedos de cada mão em uma cruz. Tajukage Bunshi no Jutsu. A clareira inteira estava coberta de fumaça. Quando ela se dissipou, todos os 6 shinobi estrangeiros tinham olhos tão grandes quanto xícaras de chá. Devia haver perto de, se não mais do que, 1000 Narutos. O original assentiu para eles. Vocês todos sabem o que fazer. Procurem Sakura e Sasuke por toda parte. Se os encontrarem, então façam outro clone e o dissipe. Se vocês souberem que um os encontrou, encontrem um esconderijo e tentem não ser vistos. Dissipe 20 a cada 5 minutos até lá. Agora, vão. Com isso, o exército loiro pulou por entre as árvores. Logo, só havia o Naruto original com seus novos aliados. Karui saiu do seu torpor. Isso resolve o problema, mas como vamos contatar o lado de fora? Não podemos simplesmente sair por um portão. Naruto apenas a silenciou, fazendo-a olhar um pouco. Naruto juntou as mãos no selo de carneiro e se concentrou. Sinta o chakra por todo o seu corpo. Molde e concentre um ara. Comprima-o em uma esfera, aperte e comprima de todos os lados. Uma vez comprimido o máximo possível, libere tudo de uma vez.
Os 6 genin ficaram chocados mais uma vez, quando a área do umbigo de Naruto começou a brilhar em azul com chakra, e ainda mais quando ele foi expelido em uma parede grossa de chakra, derrubando todos eles. Eles podiam ver isso continuar e continuar por toda a floresta em todas as direções. Naruto ofegou levemente, mas não foi tão ruim. Kakashi sabe que eu sou o único na vila que pôde fazer isso. Quando ele vir, ele saberá que algo está errado. Mas Naruto Kakun, a mansão Hokage fica no outro extremo da Vila Shojuro, disse Koei bufou. Sim, você espera que ele viaje mais de 120 quilômetros? Naruto deu de ombros. Ele viajará pelo menos 90 quilômetros, o que é o suficiente. Ele será capaz de vê-lo, e se não o fizer, a Anbu certamente o alertará. Ele ignorou o olhar de admiração de 5 dos 6, e então assumiu um olhar severo em seu rosto. Ao se lembrar do selo que ele fez em seu braço, ele olhou e viu que estava quebrado em alguns lugares. Merda! Deve ter sido danificado quando eu estava disparando pela floresta. Ele olha para todos. Agora, precisamos mesmo ir. Com isso, ele começou a se mover. Os times de Kumo e Kiryu seguindo logo atrás. Embora soubesse que a situação era terrível, ele não pôde deixar de ficar impressionado com a pequena reunião deles. Aqui, ele foi ajudado por um time de Kumo, uma vila com a qual Konoha mal tinha relações no momento, e um time de Kiri, uma vila que havia sido devastada pela guerra civil e não tinha feito alianças, nunca. Ele pulou pela floresta, chegando ao local onde viu seus companheiros de equipe pela última vez. Sakura-chan, Sasuke Temi, por favor, fique bem.